Como é que o Palmeiras montou o time aqui? O Palmeiras está nesse verdinho aqui, né? Meio azulzinho, meio verdinho. Eram os três zagueiros, o Gustavo Gomes sobrando, o Vitor Reis e o Murilo, e atacando com o Felipe Anderson pela parte interna, com o Lopes, com o Rony pela parte interna, para os dois laterais darem amplitude, largura para o campo. O Caio Paulista e o Mike. Então, o que acontecia com isso? À medida que o Flamengo se colocava em campo, ele se colocava com linha de 4 e sempre sobrava um aqui. Sempre sobrava um, porque eram 5 contra 4 no ataque. Mas a sutileza desse sistema do Palmeiras, na minha opinião, foi o posicionamento do Veiga. Porque normalmente o Palmeiras joga esticando, dando amplitude com o lateral com meia e fazendo 5 na última linha e com 2 volantes, Aníbal e Zé Rafael. O Veiga jogou aqui. O Veiga não jogou aqui. O Veiga jogou aqui. Então, o que acontecia? Você fazia os 5 da frente e mais um que chegava. E deixava por trás 3, 1, 6, praticamente. Com isso, o Pedro ficava com o Vitor Reis, o Luiz Araújo ficava no começo pela direita com o Murilo, sobrava o Vitor Reis. Do lado oposto, quando saía para jogar, o Gomes às vezes vinha com o Pedro e o Vitor Reis vinha com o Luiz Araújo do lado de cá, o Gerson do lado de cá, mas o Gerson tinha que voltar porque o Veiga se colocava num posicionamento entre as duas linhas. Isso funcionou muito no primeiro tempo. No segundo tempo, quando coloca o Davi Luiz, o Ayrton Lucas vem para a linha do meio-campo. O Léo Pereira que vira lateral esquerdo. Mas também aconteceu para o jogo do Flamengo melhorar na segunda etapa, em parte pela diminuição da intensidade do Palmeiras, que não conseguiu jogar os dois tempos no mesmo nível. Era muito difícil jogar naquela intensidade toda da primeira etapa. Perfeito, PVC explicando para você tudo que aconteceu dentro de campo, a vitória do Palmeiras, mas a classificação do Flamengo da Copa do Brasil. Deixa eu chamar para a tela aqui o Samir Carvalho, porque a gente vai falar de... Só uma satisfação, Marinho, desculpa. Só uma satisfação. A gente vinha dizendo que a W Torre e o Palmeiras conseguiriam uma solução intermediária que não seria de 30 mil ingressos vendidos, nem dos 42 mil normais. Seria em torno de 35 mil. O acordo da W Torre subiu um pouco isso, né? Então foi para 38 mil ingressos vendidos. Por isso que deu 38 mil pessoas no Allianz Parque. Perfeito, PVC. Bom, vem Samir para a tela. Samir, que a gente vai falar de Corinthians e Grêmio, ou Grêmio e Corinthians, porque o jogo foi com o mando do Grêmio, e a classificação do Corinthians nos pênaltis após mais um empate por 0-0. Bom dia, Samir. O que tu me contas sobre essa classificação corintiana para as quartas de final da Copa do Brasil? Bom dia, Marinho. Bom dia, PVC. Quem nos acompanha de primeira. Eu não gosto daquele tipo de, sabe, ganhou, tá tudo bem, perdeu, né, nada presta. Mas vimos ontem uma seleção que fez um jogo perfeito e se classificou com grande chance de título agora, viu, Marinho? Brincadeiras à parte, o Corinthians classificou. Uma coisa que eu falei ontem, Marinho, quando a gente jogou leve, não vamos dizer sem responsabilidade, mas para a gente que apura ali os bastidores, o Corinthians estava naquela de, se classificar, beleza, se perder, vamos focar no brasileiro, que é a nossa prioridade. Aliás, até em relação a desfalques, a gente viu os jogadores poupados, no caso do André Ramalho, do Garro, o Hugo, tudo bem que há questionamentos em relação ao lateral esquerdo do Hugo, mas também foi poupado. O Fagner e o Mateuzinho, a gente não sabe quem é o titular hoje, mas não jogou também, ficou de fora. O Corinthians tem esse foco no Campeonato Brasileiro, no jogo de sábado contra o Red Bull, e talvez por isso um time que jogou um pouco mais leve em campo, né? O Corinthians, no meu modo de ver, na partida contra o Grêmio, o Corinthians jogou melhor. O primeiro tempo, você pode imaginar que o Grêmio teve duas oportunidades ali, acho que foram as duas oportunidades do jogo do Grêmio com o Soteldo, numa cobrança de falta e num chute da entrada da área, mas também não foi não houve nenhum momento o Grêmio dominando a partida, amassando o Corinthians lá atrás. O Corinthians do Ramon Dias,
ele é um time reativo, ele joga, ele dá a bola para o adversário, ele faz um 5-4-1, mas é um time que consegue encaixar contra-ataques. Então o Corinthians vence, né? O clima, claro, não poderia estar melhor, e agora tem que ficar atento, né, com o Campeonato Brasileiro, porque o Corinthians está na zona do rebaixamento. Há um entendimento, tá, mesmo com a classificação, que a prioridade é o Campeonato Brasileiro, tanto que ontem o Corinthians poupou alguns jogadores visando essa partida contra o Red Bull Bragantino sábado, Marinho. Ô PVC, o Corinthians se classificou sem querer se classificar? Dá para chegar a essa conclusão? Porque afinal preservou alguns jogadores, prioriza o Brasileirão? Não, eu não acho que é assim. Eu acho que o Corinthians queria se classificar. O Corinthians sabe que as chances mais concretas de título são nas Copas. E o Corinthians precisa voltar a ser campeão. Pode ser na Copa Sul-Americana, por exemplo. Agora, eu acho... O Samir vai se lembrar que a gente já estava aqui junto ano passado. É muito parecido com o que o Luxemburgo falava. O Luxemburgo não tinha... Era acusado muitas vezes de incoerência, mas o que ele dizia... Ele ia pensar se valia a pena ou não valia a pena usar o time titular ou o time reserva na Copa do Brasil ou na Copa Sul-Americana, de acordo com o que estava acontecendo no Brasileiro. Então, neste momento do Brasileiro, você tem que poupar o André Ramalho e o Garro, por exemplo. Você vai colocar um time capaz de ser competitivo, mas tentando preservar forças, porque a prioridade é não cair. Na semana que vem, se o Corinthians ganhar do Bragantino no sábado, o cenário é um na Copa Sul-Americana. Se o Corinthians perder do Bragantino no sábado, o cenário é outro na Sul-Americana. Não adianta você querer ganhar a Sul-Americana e colocar força total contra o Bragantino na Sul-Americana se perder o Bragantino no Brasileiro e estiver em 19º lugar. Agora, se você ganha do Bragantino, ganha na rodada seguinte, se você salta para 13º, por exemplo, porque essa proximidade existe com 2 vitórias, aí você vai falar, agora eu estou mais sossegado, vamos tentar ganhar um título? Ninguém vai nunca dizer para o teu jogador, olha aqui, ó, galera, é o seguinte, nós vamos entrar aqui em campo hoje contra o Grêmio e nós vamos perder o jogo, porque nós temos que escapar do rebaixamento. O técnico nunca vai dizer para quem ele vai escalar que o melhor é perder. O melhor sempre é ganhar. Agora, a prioridade é, 1, escapar do rebaixamento. Prioridade 2, tentar ganhar um título. E para tentar ganhar um título, tem que sair dessa bagunça que está lá embaixo. Né? Ficar semana sim, semana não, rezando para escapar do rebaixamento. Ô Samir, dá para se dizer que, não vou usar algum termo muito forte, mas a Copa do Brasil, o Corinthians entende que às vezes ela desgasta demais, ela atrapalha, entre aspas, na preparação para o objetivo principal? Vou reforçar a pergunta, Samir. O amigo meu diz que o Chico Buarque de Holanda escreveu um livro a respeito da Copa do Brasil de 2024 e que o livro se chama Estorvo. O PVC tá demais. As piadas dele já são enigmáticas. Não chega a ser um estorvo, né, a Copa do Brasil. O problema é aquilo que o PVC disse agora. O Corinthians está avaliando o momento. O momento é crítico. Está na zona do rebaixamento. Acabou de perder um jogador que chegou super titular, que é o Alex Santana. Então não tinha outra coisa a fazer a não poupar jogadores. Aliás, o André Ramalho é um atleta que vinha na mesma situação do Alex Santana. Estava há algum tempo já sem jogar. Foi feito exames e a comissão técnica foi avisada ao Ramon Dias que esse jogador estava correndo risco de lesão. E é um atleta, né, acima de 30 anos, então foi feita essa avaliação. É claro que o PVC foi muito bem, na outra semana a avaliação pode ser outra, dependendo da classificação do Corinthians no Campeonato Brasileiro, mas para deixar bem objetiva a resposta agora, né, na sua pergunta, antes do jogo era um estorvo, dava para entender no papo que a gente batia ali, né, com profissionais do clube. Mas há um versículo bíblico que resume bem o que o PVC explicou: basta cada dia o seu mal. O Corinthians vai viver isso, dependendo de cada resultado, vai fazer agora o seu planejamento. É um jogo difícil sábado, se não vencer, a Sul-Americana, claro, passa a ter outra visão também, mas o foco é
Campeonato Brasileiro, porque nos bastidores do Corinthians, diretoria e comissão técnica, eles entendem que esse time, com alguns reforços pontuais, vai estar pronto para o ano que vem. Tá? Não é uma opinião minha, é uma visão deles, né? Porque eu ainda acho que falta muita coisa ainda para esse time brigar por títulos, mesmo no ano que vem, viu, Marinho? Por falar em faltar coisas, vamos falar de mercado da bola, Samir. Peças de reposição, peças que possam agregar nessa maratona de futebol brasileiro. O Talismã chegando, a gente já falou bastante dele. E vem mais, quais status das possibilidades do Corinthians? A gente fala em Plata, a gente fala em Cuejar. O que o Corinthians está se movimentando para agregar a qualidade ao time do Ramon Dias? O Thales Magno chegou ontem, fez aqueles, né, exames iniciais, né, de coração, enfim, de sangue, exames cardíacos, né, exames de sangue também. Hoje faz os exames físicos. Se tudo estiver ok, né, com os exames, ele deve concluir os exames aí na metade da tarde para o fim da tarde. Talvez seja anunciado até hoje o Thales Magno com um contrato de empréstimo por 1 ano. Corinthians tem uma opção de compra, né, de 13 milhões de dólares, não é pouca coisa, e tem esses gatilhos de contrato preocupam. O atleta tem que atingir um número de partidas que eu não sei que números são esses, né, uma quantidade de jogos para que o Corinthians venha exercer essa opção de compra aí de 13 milhões de dólares. Aí já viu, né? Se o jogador não tiver um desempenho muito bom, a gente sabe que começa a sumir dos jogos. E caso o Corinthians, né, não compre o jogador por 13 milhões de dólares, aí o Corinthians tem que pagar uma quantia, né, ao New York City de 1,5 milhão de dólares. Então é o que está estipulado, né, no contrato do Thales Magno. Em relação a outros reforços, o Corinthians aguarda respostas que não chegam nunca. Respostas, né, dos clubes árabes. Samir, Samir, deixa só eu te interromper rapidinho. Eu estou na expectativa para descobrir quem é que é o midiático, porque a gente falou há algum tempo, né, um jogador que possa, né, atrair a mídia e tal. Tá difícil, né? Tá difícil por conta do valor. O Corinthians ele tem ali da Esportes da Sorte 57 milhões disponíveis para contratar o midiático, e eles querem que seja o midiático. Só que quando o Corinthians vai no mercado e faz uma consulta para um jogador com status de titular, não vamos nem falar midiático, o Corinthians vê que os 57 milhões não são suficientes. Então o Corinthians tem enfrentado essa dificuldade. É só fazer uma conta, um contrato de 3 anos, pagando 2 milhões de reais por mês a um jogador, por exemplo, que ganha o Coronado e o que ganha o Roberto hoje no Corinthians, o que pediu o Cuejar também, dá muito mais do que esses 57 milhões de reais. Então, esse é o problema do midiático hoje. E o Corinthians não consegue sequer fechar as contratações do Plata e do Cuejar. Então, o midiático, muito menos no momento, que pode ser também para 2025, viu, Marinho? Apesar da urgência. Enquanto não vem o midiático, que a ideia seria um centroavante, o Corinthians continua tentando. O Alex Arce enviou a 2 propostas já que foram recusadas pela LDU, né, o paraguaio de 29 anos, mas ainda tem esperanças de contratar o atleta sim. As negociações não se encerraram, Marinho. Vocês são muito injustos. Vai, PVC. São muito injustos. Primeiro que assim, se contratar o Alex e o Arce juntos, tem mais mídia do que isso. Dá medo de contratar um Arce, né, o PVC, com um time na zona do rebaixamento, porque já, né, a gente já se recorda daquele outro Arce que cansou de perder gols no ano do rebaixamento. A outra coisa, eu vou pedir para vocês dois, vocês estão com o computador aberto aí, dá um Google e coloca aí assim, ó, mídia em New York City. PVC, eu vou demorar muito aqui. Tô com medo de me derrubar. Ô, Samir, vai tudo no Google aí. Está dizendo assim, ó. The media of New York City are international influential and include some of the most important newspapers. Então, não há nada mais midiático do que New York City. De onde veio o Thales Magno? Do New York City. Aí, ó. Viu? Não precisa de midiático. Temos o nosso midiático, poxa.
Né? Não, para quê? Quantos milhões? Para que os 57 milhões aí, Samir? O PVC já matou, tá no alvo, na mira. Sabe quando a gente bota aquele alvo na resposta do WhatsApp ali? O PVC, ó, alvo. Aí não precisa mais, viu, Samir? New York City é target que fala. Alvo. Target. E você sabe hoje, né, nessa quinta-feira, o midiático que o torcedor quer que a diretoria contrate, né, o Marinho? Se chama Hugo Souza, tá? O torcedor corintiano está ansioso, né, para que o Corinthians venha antecipar a compra do goleiro do Flamengo. Lembrando que são o valor do Hugo Souza, 800 mil euros, tá? Que o Corinthians tem que pagar para contratar o jogador. Vai dar aí quase 5 milhões de reais. Aliás, é quase o prêmio da classificação da Copa do Brasil, né? Do jeito que anda a coisa no Corinthians, poderia falar para a CBF depositar direto na conta do Flamengo, viu, Marinho? Aí tá tudo certo, o Hugo fica como goleiro definitivo do Corinthians. Mas o torcedor corintiano tá ansioso e com medo de perder o goleiro para o Flamengo no final do ano. Perder, que eu digo, né? O Corinthians não comprar e ele ficar lá na Gávea. Augusto Melo é um gênio, né? Pô, conseguiu se desfazer daquele mercenário lá e trouxe o Hugo Souza. Agora. Trouxe os 4 titulares do caixote, a promessa do caixote. Ô, Samir, nós falando sobre o medo de estar a contratação do Arce com o Corinthians perto do rebaixamento, eu vou te dar mais uns detalhes perigosos, né? Depois de um empate com o Grêmio, né? Porque, né, o Corinthians foi rebaixado naquele ano depois de um empate com o Grêmio, né? Então, mais detalhes que é melhor parar de falar, que senão a Fiel vai me matar, ou nos matar, ou matar você, né, Samir, que está mais próximo aí, eu estou mais distante. E o Grêmio é o adversário do Corinthians na reta final do Campeonato Brasileiro, né? De novo. Então. Vamos parar de falar sobre sinais. Samir Carvalho, obrigado, viu, querido? Considerações finais aí, um abraço, estamos já estouradinhos. Valeu, até a próxima. Um abraço. Eu só ia falar que no início do jogo o Grêmio estava dominando a partida, o Soteldo rabiscando, e vocês viram lá que ele provocou o cartão amarelo em cima do Kaká. Não sei se vocês são bons de leitura labial, mas deu para ver que o Soteldo estava bagunçando com o Kaká no início do jogo. Deu para ver que o Kaká aponta para ele e fala assim, ó, sou teu. Tá? Um abraço. Valeu. Qual?